Boa noite, graça e paz. Estamos aqui continuando em mais um culto de doutrina para meditar na palavra do Senhor e podermos apreciar um pouco mais da sã doutrina da palavra do nosso Senhor. Nós vamos continuar com o nosso tema sobre as nossas doutrinas, falando sobre os 28 artigos da nossa denominação. Antes de nós prosseguirmos e entrarmos no tema, vamos fazer uma oração. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está a caminho, ou até que de repente você não está assistindo ao vivo, já está pegando a gravação e assistindo, mas dedique esse momento e ore ao Senhor conosco. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento aqui na Tua presença, momento para entendermos um pouco mais da Sua revelação, da Tua palavra designada a nós, Pai. Senhor Deus, que a cada dia nós possamos crescer na graça e do conhecimento do Teu Santo Espírito, e que o Senhor possa nos instruir a toda a verdade, Senhor. Ajuda-nos a compreender os Teus mistérios, a compreender, Senhor Deus, a Sua revelação, para que nós possamos, Pai amado, estar como obreiros prontos e preparados, manejando bem, Pai, a espada da verdade, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, nós, no último encontro, nós começamos a falar sobre o segundo artigo da nossa fé. Nós vamos continuar falando sobre ele, o segundo artigo, que é do testemunho da revelação a respeito de Deus e do homem. Slide 3. O segundo artigo vai dizer o seguinte: ao testemunho das suas obras, Deus acrescentou informações a respeito de si mesmo e do que requer dos homens. Essas informações se acham nas Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento, nas quais possuímos a única regra, e a única eu grifei, a única regra perfeita para a nossa crença sobre o Criador e preceitos infalíveis para todo o nosso proceder nessa vida. E só recapitulando da última quinta-feira que nós tivemos o encontro, nós falamos sobre a primeira parte desse artigo, que Deus acrescentou informações. E no que Deus acrescentou informações, nós falamos sobre a questão da religião natural. Vocês podem procurar o vídeo do dia anterior, o vídeo 3, que vai estar falando sobre isso. Nós falamos sobre a religião natural e a religião revelada. Nós falamos também sobre os 3 tipos de dimensões da revelação. E nós concluímos falando sobre o que diz a atualidade sobre as Escrituras Sagradas. Nós começamos a tratar sobre esse tema, o que muitas pessoas estão falando, coisas até que na história escriturística nunca se falou, né? Algumas coisas nós falamos sobre nesse momento, que foi a questão que a Escritura foi escrita por homens limitados, também que a Escritura ela não foi psicografada ou ditada. Os escritores fez uso de recursos próprios, também falamos sobre isso, e sobre que a Escritura contenha erros. Nós falamos também sobre isso. Também a questão de que a palavra de Deus é Jesus. Nós também tratamos sobre essa questão, sobre a palavra de Deus é Jesus, ou ser Jesus, né? Em detrimento das Escrituras Sagradas, de ser apenas um livro onde contém a palavra ou a vida de Jesus Cristo. Com isso, a atualidade tenta nos dizer e nos colocar que a única regra que nós temos é Jesus Cristo como palavra de Deus, e nós não temos que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Na Bíblia encontramos um pouco de Jesus,
Na verdade, daqui para frente foi onde que eu parei onde a palavra de Deus é Jesus, né? E com isso as pessoas tentam desmerecer as Escrituras Sagradas, colocando que a única revelação que nós precisamos é de Jesus Cristo. Só que ao desmerecer as Escrituras Sagradas, a pessoa não leva conta que ele desmerece o próprio Jesus Cristo, o que ele diz como palavra de Deus. Porque o que nós conhecemos e sabemos de Jesus Cristo é o que está nas Escrituras. E essas pessoas que tentam a todo momento dizer que a Escritura não é a palavra de Deus, eles tentam achar textos ou partes de texto para dizer que aquele texto é, aquele outro texto não é, o texto A é a palavra de Deus, é uma revelação de Deus, porque a Bíblia, não sendo a palavra de Deus e inerrante, que ela contém erros, tem algumas partes que seriam a palavra de Deus. E quais seriam as partes? As partes que bem entendem e qual favorece aos pensamentos. E o que não favorece aos pensamentos não é a palavra de Deus. Outra situação é que na Bíblia nós encontramos um pouco de Jesus, dando ênfase um pouco mais à parte de experiência, de misticismo do que a própria Escritura. E aqui é um ponto que falam-se muito, mas falam-se muito erroneamente, que a Bíblia é fruto de concílios. Na história dos concílios da igreja, com o primeiro concílio, com o concílio de Nicéia em 325, nunca houve um concílio formal da igreja para ditar os livros que entram na Escritura Sagrada. O máximo que nós temos foi no final do século IV, que é o concílio de Cartago, que eles não escolheram os livros, mas eles sacramentaram aquilo que já era aceito desde o primeiro século sobre os livros. Os livros que compõem o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, eles já vêm sendo aceitos desde o primeiro século. Nós temos inúmeras cartas registradas dos pais do período patrístico que coloca até na mesma ordem que nós temos hoje. Salvo retirada aparecer um outro livro, mas numa hegemonia da igreja, do primeiro, segundo, terceiro, até o quarto século, os 27 livros sempre estão aparecendo. O que houve mais complexidade ali foi a questão do Apocalipse, que demorou um pouco para entrar, para ser aceito com maior força, e hoje é que as pessoas mais tendem a ler por causa da escatologia. O Pastor de Hermas, que não foi feito, não entrou no cânon bíblico, mas foi considerado como um livro aceito, e o livro de Daquê, que também não entrou no cânon, mas também considerado como um livro aceito. Mas aí é uma situação para entrar no assunto da bibliologia, que nós até já discutimos aqui na igreja sobre esse tema, né? Outra situação é que existem várias Bíblias, né? Por exemplo, a judaica, que é a Tanakh, tem 39 livros. Realmente tem 39 livros, é igual ao nosso Antigo Testamento. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento e o judaísmo tem 39 livros. Os mesmos livros que nós temos, o judaísmo tem. Os ebionitas, falam que os ebionitas têm 40 livros, mas só que os ebionitas eles começaram com 39 livros e o livro que ele entra fruto do helenismo. Igual os textos da Igreja Católica, que tem 75 livros, a Igreja Ortodoxa Grega, que possui 80 livros, e o nosso protestante, que tem 66 livros, né? Aí pegando a linha cristã, católica, ortodoxa, ou seja, a copta também, que a copta tem até mais livros, acho que, se não me engano, 91 livros, a igreja copta. Toda a origem desses livros, nós permanecemos nos 39 do Antigo Testamento e nos 27 livros, que cada igreja depois, devido à sua proximidade de sua região, ele aceitou mais livros no decorrer dos anos e até dos séculos. A Igreja Católica tinha os 66 livros,
até na Contra-Reforma, no século XVI, onde foi inserido os livros apócrifos, né? Continuando, o que diz mais sobre a atualidade das Escrituras Sagradas, né? Outra situação que fala é que nós não sabemos quem escreveu, nós não temos a autoria dos autores, né? Embora que nós não tenhamos a autoria dos autores na escrita, e nós não temos nenhum autógrafo, nenhum original das Escrituras Sagradas, nós temos cópias que chegaram até nós. A tradição bem próxima, a tradição que chega até quase a data da escrita, eles ratificam e confirmam em vários outros escritos a autoria de muitos livros. São poucos livros que nós não sabemos efetivamente quem escreveu, né? Os Salmos, nós temos a tradição que diz qual foi de Davi, qual foi de Asaf e quais são os autores. No Novo Testamento também temos ali o livro de Hebreus, que é considerado anônimo, nós não temos quem escreveu. O que nós sabemos que quem escreveu era uma pessoa influenciada pela teologia e pelo jeito de pensar de Paulo, pela forma e o modo que ele escreve, como ele utiliza as palavras e os conceitos. Tinha uma influência do pensamento paulino, porém sabemos que essa pessoa dificilmente seria Paulo, porque falta muita coisa que seria de um linguajar de Paulo, a pessoa de Paulo propriamente. Mas existem várias teorias que, quando nós tivemos a ocasião de estudar o livro de Hebreus, que é muito interessante, nós temos um estudo da carta aos Hebreus, nós falaremos sobre as teorias de autoria, que coloca Lucas como um possível escritor, bem forte, Barnabé também, uma possibilidade, também Timóteo, ele entra como uma possibilidade de escrita do livro de Hebreus, e uma teoria que tem pego muita força e conhecimento na academia, de ser possivelmente Priscila que tenha sido escrita, de Priscila e Áquila, tenha escrito a carta a Hebreus. Mas são teorias modernas, contemporâneas, de pessoas que tentam estudar cartas similares para poder falar dessa autoria, né? Outra, que o Antigo Testamento foi escrito entre o século IX e V a.C. Nós temos bastantes textos, principalmente no livro de Juízes, que antecedem essa data, já comprovada pela arqueologia. E essa aqui que eu tenho ouvido, que também demonstra que as pessoas não conhecem sobre a transmissão das Escrituras, que ela foi traduzida dezenas de vezes até chegar ao português, que nós temos a tradução da tradução, da tradução, da tradução. Em termos de documentos, nós temos hoje catalogado mais de 20 mil documentos, entre papiros, entre pergaminhos, datado desde o século I, nós temos pergaminhos do século I, do texto de Marcos, até o século IX, em grego, diretamente do grego, como foi escrito as Escrituras do Novo Testamento, ou até em idiomas paralelos, tipo cópito, latim e outros idiomas. A nossa Bíblia de tradução, que nós traduzimos, o que é traduzido pela Sociedade Bíblica Brasileira ou pela Imprensa Bíblica Brasileira, ela vem direto do grego, direto do original, e nós utilizamos um dos melhores originais que nós temos à disposição, que é o Sinaítico, que está na Biblioteca de Roma, que data, ela é a Bíblia completa do Antigo e do Novo Testamento, que data do século IV. Mas também nós trabalhamos com as variantes textuais. As variantes textuais é quando a gente pega o texto base e compara com todas as outras cópias e forma uma variante textual.
Então, não procede que a Bíblia, a nossa Bíblia em português, ela chega até nós devido a várias traduções. Nós temos o nosso texto vem totalmente do grego, no caso do Novo Testamento, e totalmente do hebraico no Antigo Testamento. E a outra situação que ele fala que é impossível ser lida plenamente. Realmente a Escritura não tem como ser lida plenamente em nenhum texto. Nenhuma literatura você consegue ler plenamente sem você fazer interpretações, né? Você tem que levar ao período que foi escrito, seja a Bíblia ou seja um livro de Machado de Assis, saber o que estava acontecendo no contexto, isso chama hermenêutica. Você entender o contexto sociopolítico, geográfico que está acontecendo, para você começar a entender também a característica gramatical do texto, se o texto é uma poesia, do contexto literário, se ela é uma metáfora, se é uma parábola, se é um evangelho, se é uma epístola, para que nós possamos entender a intenção do autor a escrever. Realmente nós não podemos ler plenamente, ler de uma forma com os nossos conhecimentos que nós temos pré-concebido da nossa atualidade, sem levar em consideração o que está no contexto da escrita. Avançando e continuando com o segundo artigo, o segundo artigo vai dizer que Deus revelou a si mesmo, né? Só voltando lá no impossível de ser lida plenamente, que as pessoas que falam isso, ou que tentam colocar esse termo, eles nem estão pensando na exegese, nem na hermenêutica, e nem em outra situação para a compreensão e uma correta interpretação. Na verdade, eles estão querendo mesmo desestimular a leitura da pessoa. E eles não consideram nesse requisito de que, por mais que não tem como nós fazermos uma leitura plena, nós temos que fazer uma leitura que requer um nível de interpretação, que o intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Eles não levam em consideração essa situação, essa primazia, ou essa primeira categoria para a leitura da Bíblia, que quem interpreta as Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. Deus revelou a si mesmo. A Bíblia vai dizer que Deus se revelou à humanidade, né? Êxodo 33, verso 15 e 16. Ele vai dizer o seguinte lá no texto. Êxodo 33, verso 15 e verso 16. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, e eu e o teu povo de todos os povos da terra? Nós temos que entender, e isso é fácil da nossa interpretação, de que Deus, o Deus Trino, Ele é um ser incognoscível, é um ser que não é possível ser conhecido. Nós não conseguimos, ainda mais no estado que nós estamos, que é o estado de pecado, a humanidade, a natureza humana está corrompida pelo pecado, o ser humano não consegue conhecer a Deus. Para que o homem conhecer a Deus é o limitado tentando conhecer o ilimitado, é o finito tentando conhecer o infinito. Nós não temos a concepção e a condição de conhecer aquele que é ilimitado. Por isso que, para que Deus fosse conhecido pela humanidade, o homem não poderia ir até Deus, mas sim Deus até o homem, para que Deus se revelando ao homem, o homem pudesse conhecer na medida que o homem tinha a capacidade de conhecer Deus.
Por isso, até devido à capacidade do ser humano, nós temos nas Escrituras Sagradas uma revelação que é considerada a revelação progressiva, em que Deus vai mostrando a cada momento, a cada geração, a cada parte da sociedade, conforme as pessoas vão entendendo de Deus, vão conhecendo Deus mais intimamente, até que a primazia da revelação chegasse até nós, que é Jesus Cristo. A revelação do Filho de Jesus Cristo, onde que o amor de Deus é revelado para a humanidade, é o ápice da revelação divina na compreensão dos seres humanos. Tudo que ultrapassa a revelação de Jesus Cristo, que está além da nossa compreensão, foi reservada por Deus e continua sendo incógnito, de uma forma não conhecida por ser humano. Uma revelação especial de Deus para a humanidade, uma vez que a criação, que é a revelação geral, não é passível de nós entendermos os pormenores da divindade. Deus se revela de forma especial à humanidade, fazendo a sua auto-manifestação, para que nós possamos compreendê-lo, né? Deus vem até nós para que Ele venha desvendar nas nossas vidas o que estava encoberto, porque nós não tínhamos a condição de sabermos. Assim como Adão saiu do Éden, e o Éden ficou protegido para que o ser humano não conseguisse retornar, porque o estado de pecado impedia, foi necessário que Deus viesse até a humanidade para que Ele viesse e se revelasse. E nesse de se revelar, Deus veio trazendo várias revelações de si ao longo de todas as Escrituras Sagradas. Ele revelou sobre si mesmo, sobre a sua pessoa, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Revelou a sua natureza, revelou a sua personalidade, mostrando que Deus não é uma força. O Espírito Santo não é uma força, ele tem personalidade, ele é uma persona, é uma pessoa, possui seus atributos, possui predicados que são imutáveis. Também o texto vai dizer que os nomes de Deus fazem parte dessa revelação especial. Dentro de todos os atributos que nós temos, que é conhecido por nós, que nós já estudamos muitas vezes, e aos poucos nós vamos reforçando esses atributos, a onipresença, a onisciência, né? A onipotência, a onipresença, a onisciência, os atributos de sabedoria, de longanimidade, de misericórdia, a graça, os atributos morais, os atributos de ciência de Deus, todos esses revelados, mas Deus também, dentro da revelação especial, Deus coloca outros caminhos para nossas vidas. Deus coloca outras revelações que faz com que nós aprendamos um pouquinho mais sobre Ele, que são os nomes de Deus que estão inseridos dentro da revelação especial de Deus. Nós conhecemos a Deus pelos nomes que lhes são atribuídos. E isso é muito importante. O nome na antiguidade revela muito sobre a pessoa. Quando você tem a revelação do nome, nós conhecemos muito sobre o indivíduo, muito sobre a pessoa. E algumas vezes, quando acontece algo especial, a pessoa opta por mudar de nome, ou às vezes uma autoridade, ou até a autoridade divina, faz com que a pessoa muda de nome. Na Bíblia nós temos uma porção de pessoas que mudaram de nome, né? O mais conhecido nós temos Abrão para Abraão, Jacó para Israel, que às vezes não está na nossa mente também o de Oséias, que mudou para Josué, né? No livro de Deuteronômio foi mudado para Josué. Nós vimos também a Noemi, que mudou para ela mudou para Mara, depois retornou, pediu para ser chamada de Mara. E nós vemos isso acontecendo nas Escrituras Sagradas. Jesus mudando Simão para Pedro.
E o nome, ele traz características muito profundas da personalidade da pessoa e do que está acontecendo na pessoa. Não foi diferente com Deus. Todas as vezes que Deus tinha um contato com o ser humano ele atribuía aquele contato, aquela manifestação, aquela revelação a um nome para Deus, né? Avançando para o slide 8, né, que eu já coloquei e já falei que o nome, ela é uma expressão da natureza da pessoa, por ele designado, é uma descrição do seu caráter. Vamos abrir Êxodo 27, Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Né? Aqui também era uma outra situação, né? Conhecemos os atributos de Deus pelos nomes, e saber o nome de uma pessoa é ter poder sobre ela de tal forma que quando a divindade sabia um nome, nós vamos ver nos textos anteriores, né, que Moisés quer saber o nome de Deus. Nós vemos isso em outras tradições cananeias, por exemplo, que a divindade era um nome conhecido para que pudesse a pessoa ter um certo domínio sobre a divindade. Aí quando nós partimos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus muda a sequência da tradição da época e começa a passar, a partir dos seus nomes, a sua autorrevelação e os predicados que lhe são atribuídos. Nós vamos ver com calma alguns nomes que atribuídos a Deus, né? Mas Deus utiliza o viés dos nomes para que a humanidade pudesse conhecer mais, porque os nomes são atribuídos também a certos predicados, a certas qualidades em Deus. E aí nós temos uma situação, porque nós temos que em Deus existem vários nomes que designam a pessoa de Deus, mas nós estamos designando aquele que ele é inominável. Deus em si, ele é inominável. Até a própria palavra que nós temos hoje em dia para Deus, né, que é D-E-U-S, que é um artifício da nossa atualidade para designarmos a pessoa de Deus, ou God para os americanos, ou Gut para os alemães e outros mais que tem aí, é um subterfúgio que nós conceituamos e colocamos o conceito de Deus, mas que nas tradições passadas existiam outros nomes. E esses muitos nomes é justamente a descrição de caráter de Deus na revelação. E todas elas e todos os nomes sempre é do ponto de vista do homem tentando compreender Deus. É o homem tentando, dentro daquela manifestação de Deus, da revelação, em várias características, que nós vamos ver em muitos deles, né? Mostrando a qualidade, os predicados e os atributos de Deus dentro daquela situação que ocorreu, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tusitkeno, Jeová Shalom. Nós vamos tratar de alguns nomes aqui, mas todos é a expressão do que Deus estava fazendo com a humanidade. E esses nomes que estão diante de nós, que começam a aparecer nas Escrituras Sagradas, foi justamente para manifestar para nós, seres humanos, a multiforme essência de Deus, ou o ser de Deus, para que nós possamos compreender o Senhor. Os nomes, em cada um desses nomes que nós vamos tratar, e vamos tratar isso na próxima quinta-feira, contém em certa medida, em certo conteúdo, uma revelação do ser de Deus. É totalmente inominável Deus, nós não temos um nome em qualquer idioma que consiga expressar as qualidades todas em Deus, que foi necessário que nós tenhamos vários nomes para Deus.
Então, o nome de Deus, na página, no slide 9, nós temos que os nomes de Deus é de origem divina, porque revela um predicado de Deus, revela aquilo que Deus é, mas também ele é tomado na linguagem humana para que o ser humano pudesse entender esses predicados. Ele deriva das reações e das relações humanas e terrenas para com Deus. Elas expressam também, os nomes de Deus, uma posição antropomórfica. E o que seria antropomórfica? É colocar características humanas na pessoa de Deus. E isso nós fazemos até de formas diversas sobre isso, né? Nós tentamos transformar Deus em um ser humano. As expressões de aproximação de Deus ao homem. Então, o nome de Deus, os nomes que Deus possui, ele vai nos dar essa característica toda, né? Primeiro, ser de origem divina, porque eles expressam uma qualidade e um predicado de Deus. Segundo, é uma tentativa de tentar expressar quem é Deus a partir de uma linguagem humana, uma vez que ela expressa facetas do caráter de Deus. Terceiro, que ela deriva de relações humanas e terrenas para com Deus, daquilo que o ser humano está observando de Deus. Ela é antropomórfica porque ela tenta sempre tentar entender a pessoa de Deus no viés que o ser humano possa ser enquadrado nela. E a outra situação é que os nomes, ela é uma expressão de aproximação de Deus para com o homem. Os nomes, eu já até falei e antecipei, existe paradoxo. Paradoxo é aquilo que não tem sentido. Existe, mas nós não conseguimos explicar. Existem vários paradoxos em todos os campos do saber, né? Paradoxo que a gente fica tentando entender como que aquilo é possível, mas aquilo existe, né? A matemática existe vários paradoxos, a física também, a astrofísica mais ainda, né? O próprio buraco negro é um paradoxo da física. Ainda não conseguimos entender algumas coisas. Mas o paradoxo dos nomes de Deus é saber que Deus, ele é incompreensível. Nenhum ser humano conseguirá compreender Deus na sua totalidade. Por isso foi necessário que a segunda pessoa da Trindade viesse a revelar a nós, para que nós pudéssemos conhecer. O livro de João, capítulo 1, vai dizer isso, que nunca ninguém chegou até Deus, mas foi Deus unigênito que trouxe Deus até nós. Mas em compensação, Deus se revela a nós por vários nomes, para que nós pudéssemos entender. Os seus nomes, ele traz a condição do finito para aquilo que é incompreensível. Deus é aquele que nós não podemos nomear, mas ao mesmo tempo tem muitos nomes. E avançando para o slide 10, os nomes de Deus, ele promove dentro da nossa vida, na vida cristã, na revelação das Escrituras Sagradas, algumas ações que são muito importantes para nós, né? A primeira coisa é que nos nomes de Deus, Deus se faz conhecido por nós. Não só pelo nome Jeová, ou pelo tetragrama YHWH, que muitas pessoas vão citar isso, mas também por outros nomes, pelos nomes Elohim e outras, Eloá, ou no grego, Theos, Kyrios, continuando no hebraico, Adonai, Dia no latim, Del no latim, né? Todos esses nomes promovem que nós possamos conhecer Deus. Deus se faz conhecido através do nome. Também demonstra uma condescendência de Deus. Ao Deus revelar o seu nome para nós, aos nomes para nós, demonstra que Deus está vindo até um homem e se faz conhecido. Deus é nivelado na linha dos homens, porque o inominável recebe nome, e o homem pode encontrar caminho para poder tentar
conhecer Deus pela revelação do Espírito Santo. Outra situação dos nomes de Deus é que, com os nomes de Deus, o incompreensível tenta e acomoda-se diante daquele que é limitado, do que é finito. As faculdades cognitivas e psíquicas do ser humano conseguem compreender Deus dentro dos nomes. E uma ação que promove, que é importante, é que Deus fala em linguagem humana para nós. Ao Ele usar nomes, Ele fala conosco na linguagem humana, incompleta, corrupta, imperfeita, imprópria para poder ir a todos os desígnios de Deus, mas é o que nós temos para poder compreender Deus. No entanto, falar de uma revelação de Deus é tão complexo para nós seres humanos, que para uma revelação progressiva das Escrituras Sagradas, a Bíblia teve que operar com 3 idiomas. Deus utilizou 3 idiomas para que nós pudéssemos conhecer sobre Ele: o hebraico, o aramaico e o grego. Avançando para o slide 11, os nomes de Deus indicam para a gente, primeira coisa que ele indica é o seu caráter apelativo. Deus é um ser pessoal e independente. O nome é totalmente apelativo para a gente, é um caráter apelativo. Deus não é uma força, Deus não é um agente, Deus não está atrelado a nós e nem está preso a nós. Ele se nomeia, e se nomeia dentro do linguajar humano a partir das relações que o ser humano tem com Ele. Isso demonstra que Ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal que cura, que dá paz, que é uma bandeira, que é leão da tribo de Judá, e também Ele é independente, porque Ele se nomeia de vários nomes, Ele que se dá um nome. Outra situação, os nomes de Deus indicam a forma como o homem se dirige a Ele. Como que o homem deve se dirigir a Ele? Com qual termo que o homem deve se dirigir a Ele? As Escrituras Sagradas, ao revelar o nome, diz aqueles nomes a qual Deus está atrelado a receber a glória para Ele a partir dos nomes. Outra situação que nos indica são os seus atributos pessoais, os seus predicados, as suas qualidades, aquilo que Deus é e sobre a qual só Ele é. E a última situação é que os nomes de Deus qualificam separadamente as pessoas da Trindade. Nós temos um nome para cada pessoa da Trindade. Nós temos qualidades e ministérios que são apreendidas nas Escrituras Sagradas para cada uma das pessoas da Trindade, e com isso nós temos um atributo de forma ministerial que qualifica separadamente cada uma das pessoas. Nós vamos entrar nos temas do nome na quinta-feira que vem. Aqui nós encerramos dessa parte que nós falamos que Deus revela a si mesmo e do que requer dos homens. Nós vamos continuar avançando para as próximas quinta-feira. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos continuar meditando no segundo artigo na próxima quinta-feira. Acredito que por mais 2 quinta-feiras nós vamos tratar, que nós temos que tratar a respeito ainda do Antigo das Escrituras Sagradas. Vamos orar ao Senhor para encerrarmos. Você que está aqui conosco, Deus abençoe vocês, que vocês possam ter entendido. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que se manifestaram, outras não se manifestaram, mas estão assistindo. Irmã Edmeia, o Irã que postou, a minha mãe também postou aqui nas redes. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí. Daí Sandra também, estou vendo aqui, colocou. Mas tem algumas pessoas que estão conectadas que não manifestaram aqui, não se manifestaram no chat. Vamos orar ao Senhor, vamos encerrar. Estou dando um tempo para ver se alguém faça alguma pergunta no chat, mas vamos orar para encerrar. Qualquer coisa, a pergunta que tiver no chat nós podemos responder na próxima quinta-feira. Vamos orar encerrando, irmãos.
Senhor Deus, muito obrigado por estarmos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por nós termos a oportunidade que muitos cristãos não têm de poder entender mais das Suas Escrituras Sagradas, Pai. Abençoa-nos, Pai, essa quinta-feira, sexta, esse final de semana que se aproxima. Ajuda-nos, Pai amado, a cada dia. Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos a festa do Aipim que está para chegar, as obras da igreja e todos aqueles que estão envolvidos para a realização desse evento, Pai. Senhor Deus, Pai amado, toma os nossos cultos de doutrina nas Tuas mãos. Ajuda-nos a compreender a cada instante, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ainda não chegou aqui. Rosilene, Marta e Cláudio Roberto. Deus abençoe vocês que estão nas redes sociais também. E quinta-feira que vem nós voltamos, continuamos com o segundo artigo da nossa denominação. Vamos avançar mais um pouco, vamos falar sobre os nomes de Deus revelado no Antigo e no Novo Testamento, tratando cada nome de forma individual. Fiquem com Deus, até quinta-feira que vem. Deus abençoe. Acende uma luz e deixa brilhar a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Como pois invocarão Aquele em quem não crerão. e como crerão Naquele de quem não